Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus por esse dia tão impactante nas nossas vidas, pela palavra que já ouvimos, e principalmente porque nós estamos aqui com os corações abertos para ouvir Deus falar conosco. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 17 a seguir. Atos capítulo 20, versículos 17 a seguir. É o texto que nós vamos meditar essa manhã, numa palavra que Deus colocou ao meu coração já há um bom tempo. Desde 2012, eu venho pesquisando sobre essa palavra, porque no ano de 2012, a convenção lá de Goiás, eu sou de São Paulo, mas moro em Goiânia há 5 anos. E no ano de 2012, a convenção lá de Goiás colocou como tema do ano, tema anual, a ovelha perdida. E aí eu resolvi pesquisar, e passei o ano inteiro pesquisando a questão da relação entre pastor e ovelha. Aí ministrei uma mensagem sobre isso lá em Blumenau, Santa Catarina. E o pastor Josué assistiu, se não me engano, essa mensagem, não é, pastor? E ele falou para mim, olha, essa mensagem serve para o encontro pastor, discipulando o pastor. O interessante é que eu já vinha há um bom tempo com o texto que é base dessa mensagem no coração, que é esse texto de Atos, porque esse texto que nós vamos ler, Atos capítulo 20, 17 a seguir, é o texto da minha vida, irmãos. É o texto da minha vocação, da minha chamada. Eu tinha 11 anos de idade, estava na sede da Assembleia de Deus do Belém, aqui em São Paulo, com a minha mãe, minha mãe e meu irmão. Eu estava na segunda galeria, me lembro até hoje, era uma quarta-feira de manhã. Incrível, hoje também é, né? E eu estava na segunda galeria, agarrado à grade, um garoto de 11 anos, não estava nem um pouco preocupado com o culto, nem sei porque que eu estava lá. Até que o pastor, que é um missionário em Israel, leu o texto. Quando ele leu Atos 20, 24, a minha vida mudou. O impacto daquela palavra lida nunca mais saiu de mim. Até hoje é difícil ler esse texto sem embargar a voz. Aquele dia, Deus me chamou para pregar a sua palavra, naquele dia. Um menino perdido no templo, achado pela graça de Deus por causa de um texto da palavra. De lá para cá eu entendi que Deus me chamava para mergulhar na palavra. Quanto mais dentro da palavra, melhor. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. O pastor José, obrigado, principalmente por sua amizade, pelo carinho que o senhor tem por mim. Obrigado. Acharam o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem.
lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Nós estamos diante de uma típica reunião de pastor discipulando pastor. Esse texto é um texto que eu amo, eu sou apaixonado por esse momento. Lucas registra isso com uma preciosidade de detalhes que me encanta. Esse texto tem um apóstolo que manda chamar os anciãos de Mileto a Éfeso, mais ou menos uns 48 quilômetros. Ele fica na expectativa de que esse povo vai chegar, eles vão se abraçar, vão conversar, uma conversa franca, como o pastor Josué falou aqui. E o tema que eu quero falar essa manhã, com base em tudo isso aqui, é o pastor e a ovelha, santas relações. Como é tremendo quando um pastor gosta de pastorear. A maior tragédia da atualidade, a meu ver, é que nós precisamos hoje peneirar líderes para encontrar pastores. Nós estamos vivendo uma época de gerentes divinos, burocratas do sagrado, subcéu. E é preciso cada vez mais encontrar essa relação da aproximação, do carinho, do cuidado, do cheiro de ovelhas. Eu aprendi uma coisa, e isso marcou profundamente a minha vida quando eu fui missionário no interior do estado do Ceará. Eu e a minha esposa abrindo escola teológica. E a gente uma vez ministrou tal, quando voltamos para passar um período em São Paulo, eu fui ministrar numa cidadezinha chamada Presidente Alves. Cidade pequena. E o pastor da cidade me levou para conhecer um irmão da igreja dele que cuidava de porcos. O cara tinha eles chamam de granja, uma granja imensa com os porcos gigantescos. Eu nunca tinha visto porco daquele tamanho. E eu confesso aos irmãos, era mais ou menos umas 3 e pouca da tarde, aquele sol. Quando a gente chegou perto assim, eu comecei a passar mal por causa do cheiro dos porcos, muito forte para quem não está acostumado. Quando a gente desceu do carro, o irmão estava lá no meio, entre porcos assim. E quando ele viu a gente, ele deu um grito assim: para aí, não vem não. Vocês são anjos de Deus, aqui fede demais, fica aí. Irmão, pensa na cena, ele gritando de lá, o pastor entrando no meio dos porcos, me puxando pela mão, eu passando mal. Aí veio a cena que mudou minha vida. O pastor olhou para ele, abraçou ele, deu um beijo nele, e eu sou muito detalhista, a lágrima dele rompeu a sujeira da face até pingar no peito. Aí o pastor virou para mim com um olhar pastoral que eu nunca mais esqueci e procuro sempre que encontro alguém que se autodenomina pastor. Ele olhou para mim e disse: pode ter cheiro de porco, mas esse aqui é a ovelha e é minha. É por isso que eu estou aqui. Quanto você ama as suas ovelhas? Quanto do seu coração ainda é de pastor? Pastor que ama ovelha, que trabalha com ovelha. Como eu disse para vocês, eu fiquei um ano pesquisando a questão das ovelhas. Então o que eu fiz? Eu viajei o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, conversei com um monte de fazendeiros. Tem um amigo que até o pastor Maquianderson conhece, que é um advogado que tem uma fazenda, e ele tinha algumas ovelhas. Então ele me presenteou com 42 edições de uma revista chamada O Berro, que é uma revista voltada para o público criador de ovelhas. E eu vasculhei as revistas. Aí descobri um monte de coisa sobre as ovelhas. Como é extraordinário o trato pastor-ovelha. E cada vez mais, cada dia mais, nós estamos perdendo essa sensibilidade do pastor com a ovelha. Sensibilidade da qual Jesus era repleto. Jesus chora em público. Jesus para de pregar para pegar criança no colo. Jesus é o único herói da literatura a se preocupar com mulheres grávidas. Ele é um Deus capaz de sentar num barco e conversar com seus discípulos, dormir no meio da tempestade. É pastor. Olhar para um pastor não é olhar para uma espécie
microempresário da fé. Olhar para um pastor não é olhar para uma espécie de X-Men divino, com surto de subdeus. Olhar para um pastor é olhar para um homem com os braços chamando para o abraço. É olhar para uma mulher que transpira a graça de Deus. Anteu é um gigante da mitologia grega. E os gregos diziam que ele era filho da terra. Então todas as vezes que ele ia lutar com algum oponente, que o oponente golpeava ele caía no chão e se abria os braços, se jogava. Porque para ele, cair no chão é cair nos braços da própria mãe. Então ele levantava sempre mais forte, nunca saía do chão. Só que aí ele foi brigar com Hércules, que além de forte, era inteligente. E no primeiro descuido que ele deu, Hércules percebeu que ele só ficava no chão. No primeiro descuido, Hércules pegou pelo pescoço e levantou. A um palmo do chão ele morreu. E os gregos dizem, todo líder, arrancado do seu solo, perde a graça e morre. É por isso que nós temos tanta gente morta nas alturas de seus púlpitos, porque eles estão acima e de costas para o povo. Líderes de Deus, pastores de Deus, andam com o povo de Deus, com as ovelhas de Deus. Eles têm esse trânsito entre o povo de Deus, estar perto do seu solo. Esses dias eu li uma coisa que mexeu muito comigo, e o Gene Peterson, que é um pastor que eu gosto muito, que é o autor da versão A Mensagem da Bíblia, ele conta que ele tem um amigo, que é um artista plástico alemão, chamado Willy Ossa. E esse Willy Ossa odeia crente. O único que ele gosta é o pastor Peterson. E ele fez uma proposta ao pastor. Eu gostaria de pintar seu retrato. O senhor deixa? Vai demorar uns 3 meses. E tem uma condição. O senhor não vai ver o processo. Só quando terminar. Então o pastor aceitou. Agora imagina, 3 meses, todo dia de manhã o pastor chega, senta numa cadeira e o artista vai para trás da sua tela e começa a pintar. Olha para o pastor, olha para a tela. Olha para o pastor, olha para a tela. Depois ele cobre e diz, por hoje é só. E o pastor vai embora. 3 meses. Quando chega no dia de mostrar o resultado final, o artista chama o pastor e diz, olha, primeiro que o pastor já olhou e viu que o artista estava um tanto quanto alterado, não estava normal. O pastor chega com aquela expectativa a 1000, segurando a mão da esposa, é hoje a gente vai ver como é que vai ser, como é que ficou, imagina. Aí de repente o artista fala para ele, eu vou contar até 3, levantar o pano e você me diz o que acha. Então o artista disse, 1, 2, 3, levantou o pano e virou de costas. O pastor disse que quase caiu para trás, tamanho susto, o rosto estava retorcido, a barba por fazer, os olhos lacrimejantes num tom avermelhado, os seus dentes como se fossem caninos pontiagudos, cabelo todo bagunçado, uma área sombria em torno do rosto. E ele disse, isso aí não sou eu. E o artista disse, ainda não, mas é assim que serás, quando a graça que está em ti sair. Ele disse, até hoje eu guardo isso como um retrato profético. De vez em quando eu vou lá no armário e olho, e dou glórias a Deus por ainda ser eu. O problema do rebanho é você. Dentre vós surgirão lobos cruéis. Se a graça de Deus estiver em nós, nós somos pastores. Se sair, somos lobos. Que essa manhã a graça do Espírito nos mantenha com os pés no chão. No solo da graça de Deus, sermos cada vez mais homens e mulheres tocados por essa graça que liberta. Meus irmãos, o cuidado pastoral é decisivo para a vida das ovelhas. Ovelha é presa fácil de qualquer predador, porque a ovelha não vigia, não liga para os perigos, não é atenciosa e o pior de tudo, ela é extremamente confiante e dependente do pastor. Esse fazendeiro que eu falei com vocês, eu conversando com ele disse para mim, pastor, se um dia Deus te abençoar, o senhor prosperar, comprar uma fazenda e tiver ovelhas, não fica preocupado com o animal não, preocupa-se com o pastor. Se o senhor tiver um pastor bom, o senhor vai ter um rebanho tremendo, mas se o seu pastor for ruim, vai perder o rebanho todo. Porque a ovelha cria uma relação com o pastor. E a relação que ela cria com o pastor é de total dependência, mais do que isso, de um envolvimento praticamente de alma, de intimidade, de estar perto, de gostar do pastor, de sentir com ele um envolvimento quase paternal. É aquela ovelha que sente falta do pastor. O salmista diz no Salmo 23, ele me faz deitar. A ovelha só deita se 2 coisas acontecerem. 1, se ela tiver comido e bebido. 2, se ela olhar ao redor e achar o pastor. E ela enxerga pouco, no máximo 10 metros. Ou seja, se ela tiver comido e bebido, olhar e não achar o pastor, não deita.
Se ela achar o pastor, mas estiver com fome ou sede, também não deita. É preciso haver a conjugação dos dois, comida, bebida e o pastor. Aí ela deita tranquilo, porque está saciada, está com a comida na barriga e mais do que tudo, presença do pastor. Ele está perto, ao alcance dos olhos. Uma das grandes lições sobre o cuidado com as ovelhas vem da própria irresponsabilidade do animal. Segundo os criadores de ovelha, quando ela dá cria, ela precisa ficar fechada, porque no pasto ela não tem qualquer responsabilidade com a cria que ela tem. Ela dá cria e deixa a cria abandonada. É por isso que na igreja a gente precisa de discipulado, porque o novo convertido não se cria sozinho. Esses dias eu estava olhando uma coisa na Bíblia que me encantou. Jesus vai lá, dá um grito na sepultura de Lázaro, e Lázaro aparece vivo. 2 milagres. O primeiro que ele aparece vivo, o segundo que aparece em pé, estando todo amarrado. É ou não é? Todo enrolado, ele aparece de pé, na porta do sepulcro. Aí vem Jesus e dá a base bíblica do discipulado. Eu trouxe ele da morte, agora vocês façam ele viver. Tirem as faixas e deixem ir. A morte é comigo, as faixas é com vocês. Deixem ele andar, porque eu acabei de trazer o homem da vida, vocês vão matar ele sufocado? Tirem o pano, tirem as faixas, discipulem, ponham para andar. Jesus faz isso. O texto que nós lemos é um texto de um Paulo preocupado com aqueles obreiros. Ele sabe que esses líderes são extraordinários, são homens que ele investiu a vida, que ele trabalhou num processo imenso. Você vai ver uma coisa que Paulo diz aqui que me encanta. Vocês sabem como eu andei com vocês de casa em casa. Eu não fui um profissional da fé ministrando sermões enlatados de um púlpito distante. Eu não fui uma pessoa que ficou repetindo frases feitas sem capacidade de vivê-las. Eu vivi com vocês, estive na casa de vocês, tomei café com vocês. Eu ansiei por esse momento, estou chamando vocês para o encontro. É como se Paulo estivesse dizendo, nós nos pertencemos. Não é um poderoso falando para frágeis. Eu gosto das aberturas de carta de Paulo, quando ele diz assim, ó, Paulo, servo de Cristo aos santos. Se fosse hoje era o contrário. Eu, o super, o cara, para vocês que são os pecadores aí. Paulo inverte. Eu, o escravo de Cristo, para vocês que são os santos. Quanto você ama as suas ovelhas? Não dá para ser pastor sem ovelhas. É por isso que a gente carece tanto de resgatar o que Paulo disse em 2 Coríntios 12, 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Sabe como que o Gene Peterson traduziu isso na mensagem? Eu ficaria feliz em esvaziar os bolsos ou até mesmo hipotecar a minha vida para o bem de vocês. Assim, por que quanto mais eu amo, menos sou amado? Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma séria crise no que tange ao ministério pastoral. Porque de um lado, você tem um extremo muito perigoso, que é o extremo da profissionalização, do indivíduo coaching de Deus, o tempo todo. Uma coisa que é só técnica sobre técnica o tempo inteiro. É como se nós fôssemos metamorfoseados de sal do mundo em docinho do mundo. Está virando um negócio esquisito, não está? A sensação que a gente tem é que é Deus quem trabalha para nós. Então nós nos tornamos apenas uma espécie de subsecretários de Deus. O sonho de muita igreja é botar uma faixa na porta, sob nova direção, a gente manda agora. Só que a lógica de Jesus é bem diferente. Eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sabe o que significa isso? Só o inferno tem portas, a sua igreja é aberta. Qualquer um pode entrar e sair, porque ali é reino da graça, é lugar de ovelhas, é lugar de pasto verdejante. Eu dividi essa mensagem em alguns tópicos para ficar mais fácil, porque tem muita informação do trato com as ovelhas. Então, em primeiro lugar, vamos pensar nas santas relações entre as ovelhas feridas. É a arte da cura. Como é difícil viver entre ovelhas feridas. Aliás, a sensação que eu tenho em algumas igrejas é que alguns pastores já não sabem mais o que é ferida de ovelhas. Estão acostumados a viver com ovelhas subpoderosas, extraordinárias. Ovelhas que já não sofrem mais. Ovelhas bombadas. O mundo de hoje é um mundo de inversões, já notou isso? Hoje você tem, por exemplo, mulheres bombadas e homens feminilizados. Tem mulheres que eu tenho a sensação que ela vai explodir a qualquer momento. Não é? Nós vivemos no mundo das inversões, essas inversões entram nas igrejas. A sensação que eu tenho é que nós temos ovelhas fashion. Uma coisa que me chamou a atenção nessa revista que eu contei para vocês, 43 edições da revista O Berro, é que toda a última página da revista é reservada para uma piada.
E nas 43 edições que eu tive acesso, não sei nas outras, mas na que eu tive acesso não tinha uma piada com ovelha, só bode. Ovelha não tem graça, não aparece, não é fashion. Teve um pastor que disse para mim, olha, se a ovelha estiver doente, às vezes ela sente, é como se ela tivesse um medo de incomodar o pastor. Então ela fica no meio do mato, escondida. Se o pastor não estiver atento, ela morre sozinha. Já o bode, se tiver uma unha encravada, ele dá a cabeçada, derruba a cerca, faz barulho, arrebenta, vem para cima do pastor, enquanto não olha para ele. Ou seja, se ao seu redor tem bagunça demais, provavelmente o bode é você. As ovelhas de Deus são mais simples, mais calmas, mais quietas, descansam na sombra do Altíssimo. Elas sabem que tem pastor, tem comida, tem pasto, tem alegria. Nossas igrejas estão cada dia mais se tornando espaços de terapia. Algumas se tornaram verdadeiras UTIs para pacientes terminais do que eu chamo de espiritualidade condenada. Tem muita gente vivendo uma espiritualidade drogada, o cara não suporta a realidade. Ele vive o tempo todo para cima e para baixo a 1000 por hora, porque no dia que ele parar, morre. Já viu aquela pessoa que entra em casa e liga iPhone, iPad, celular, tudo que tiver ele liga, porque ele tem medo do silêncio. Eu fico imaginando como seria para Davi ser pastor hoje. Irmão, Davi era pastor de poucas ovelhas, porque naquela época, deixa eu dizer uma coisa a você, na cultura bíblica, ser pastor não era glamour, não era grife, ser pastor era trabalho de pobre. Ninguém gostava muito de ser pastor, tanto que não eram os filhos quem cuidavam das ovelhas, eram os escravos. Só que quando Davi nasceu, foi um problema em casa, o menino nasce ruivo, a cor da terra, amaldiçoada pelo pecado de Adão. O pai deixa ele separado de casa. Você vê que naquela época, naquela cultura, os filhos almoçavam à mesa com os pais. É parte da cultura judaica, comensalidade. Davi não come em casa. A única vez que ele almoça em casa é quando Samuel vai lá. Ninguém come hoje enquanto ele não chegar. Aí ele chega. Davi vive com poucas ovelhas. Quando ele está na guerra, ele vai lá levar uma comida para os seus irmãos, e seus irmãos ali sendo oprimidos por Golias. Aquele texto tem uma coisa que eu preciso lembrar a você que é pastor: imaginação. A Bíblia diz que Golias, imagina isso aqui, um monstro que todo dia de manhã, durante 40 dias, fez tortura psicológica. Todo dia de manhã, ele chega na direção do arraial e diz: dá-me um homem para vir guerrear comigo. Agora imagina que nós somos esse exército. Aí vem um monstro aqui de manhã, olha para você e fala: dá um homem aí para brigar comigo. Aí você olha para o irmão do lado e fala: vai lá, vai lá. Ele fala: vou nada, vai você, eu senti que é você, né? Ele começa a minar a masculinidade: nem homem eu me sinto mais. De manhã por quê? Experimenta ouvir uma música de manhã, ela fica o dia todo na cabeça, é, não é? Principalmente se for do Lázaro, né? O dia inteiro na cabeça. Ele vai de manhã. E ele começa a gritar de manhã: eu quero um homem. Não tem nenhum homem aí para brigar comigo? Nenhum. Não aparece. Aí a Bíblia fala que de tarde, que no linguajar, no idiomatismo judaico, é à noite, quase entrando no sono. Ele quer invadir o sonho do soldado, quer transformar em pesadelo, fazer o cara dormir com ele. E quando o indivíduo acorda, ele está lá de novo, 40 dias, mandando na imaginação do soldado, mandando no imaginário coletivo, mandando no rei de Israel. Todo mundo treme, menos Davi. Sabe o que Davi está fazendo? Tédio total. Não tem iPhone, não tem iPad, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem ninguém para conversar. Ele tem poucas ovelhas, mas ele tem uma harpa, uma mente, um coração e gera salmos o tempo todo. Ele não tem o que fazer, ele olha para o céu e diz: olho para os céus, vejo a lua que o Senhor fez, as estrelas. A imaginação de Davi é cheia de Deus. É tão cheia de Deus que ele olha para Golias e pensa: por que esse cara está falando contra Deus? Por que ele está afrontando Deus? Ele nem toma para ele, nem para Israel. É com Deus o negócio. Davi está tão cheio de Deus que ele vai para uma guerra com pedra e funda. Está tão cheio de Deus que ele não consegue andar com as armas dos outros. As armaduras dos outros pesam demais. Para quê? Eu já estou tão cheio de Deus que quando você está cheio não tem mais espaço para mais nada. Não dá para colocar as opiniões dos outros, as imaginações dos outros, os medos dos outros. Eu estou livre, estou cheio de Deus. A Bíblia diz que quando ele vem chegando perto, seu irmão olha para ele e fala: o que você vem fazer aqui? Teu coração é mau, Davi. Olha só, na casa dele. Aí ele diz uma frase irônica: com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Fizeram um catado de ovelhas e deixaram Davi cuidar. Davi tinha tudo para odiar aquelas ovelhas, mas ele dá um testemunho para Saul: veio o urso, veio um leão e eu matei.
coração do pastor vai sempre na frente do cajado. O coração do pastor defende as ovelhas. O coração do pastor briga com o urso, briga com o leão, briga com o gigante, mas não deixa a ovelha morrer. Quer ver uma coisa tremenda? A ovelha é um animal muito suscetível a doenças, muito. Aí eu listei algumas. Primeira doença que atinge muito o rebanho: cegueira. Isso aqui é extremamente importante. Qualquer parasita que ataque as ovelhas provoca cegueira. Cuidado com esses parasitas. E eu coloquei aqui, ó. Eles são diretamente responsáveis pelas doenças e pela infertilidade. O problema é que a cegueira não é provocada só pela ação dos parasitas, mas às vezes por hereditariedade. Às vezes é por genética. Ou seja, um líder cego faz liderados cegos. No exército de Saul não tinha um matador de gigante. No de Davi tinha um monte. Porque é preciso ter um líder para fazer outro. É na sequência. Por hereditariedade. Quer ver uma coisa tremenda? A cegueira pode ser provocada também por uma doença chamada ecmatite, ou pior, ectima ou dermatite pustulenta contagiosa. Ela é orientada pelo ataque dos vírus, de alguns vírus que entram por trás da córnea. E a ovelha fica numa irritação violenta. Aos poucos ela para de piscar. E se ela parar de piscar, as pálpebras não fazem mais a limpeza natural. Aquilo seca e ela morre. Semelhante à ação do bacilo de Hansen, da lepra. Por isso que o leproso fica cego. Para de piscar. Aí não consegue mais lubrificar a córnea, fica cego. A lepra mata as tensões nervosas. Você não tem mais emoções, sentimentos, não sente nada, não dói. Por isso que a Bíblia compara a lepra ao pecado. Quando o pecado entra no rebanho, começa a matar a visão. As ovelhas vão ficando cegas, não enxergam mais nada, a coisa vai ficando tenebrosa. Também pode ser provocada por fotossensibilização. Sabe o que é isso? Qualquer luz forte acaba provocando um incômodo terrível na ovelha. Isso aqui é uma coisa tão interessante. A ovelha tem medo de holofote. Se brilhar demais a luz, ela abaixa a cabeça. Uma postura legal da ovelha é que ela não é muito queixo altivo, extraordinária. Portanto, todo e qualquer homem muito cheio de si, muito cheio de coisa, muito cheio de tal, não é ovelha. É lobo. Por isso que só ataca e matilha, em grupo. Jesus olha para os discípulos e fala: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Está mandando para onde? Para a morte. Porque a ovelha é dócil, tranquila. Já o lobo só ataca e matilha, é terrível, complicadíssimo, cheio de ferocidade. É muito fácil para o lobo pegar uma ovelha. E Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou enviar vocês como ovelhas entre os lobos. Ele está dizendo: pelo meu nome, vocês vão sangrar pelos pecados do mundo. O principal chamado do cristão quando entra no cristianismo de verdade é aprender a morrer. Porque quando ele morre para si e o ego se desmancha, ele foge dos holofotes. Não porque ele tenha medo da luz, porque ele já tem luz e a que está nele nunca se apaga, porque a luz da glória de Deus acesa no cerne da alma. Tem um monte de outras doenças, quer ver? Nos olhos também chama-se entropia. É quando as pálpebras se dobram para dentro, fazendo com que os cílios esfreguem e irritem a córnea. É uma dor terrível. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você é capaz de sentir dor no corpo todo. Tem sensores de dor espalhados pelo corpo inteiro. Mas a parte mais dolorosa do seu corpo é na retina. Experimenta passar a unha no olho para você ver a dor que é. Isso aqui é extremamente frágil. É por isso que nós somos a menina dos olhos de Deus. É extremamente frágil. O cuidado que Deus tem conosco, meus irmãos, é um cuidado que vai além daquilo que a gente imagina. Por que nós podemos ter uma relação de pastor com ovelha? Porque é a mesma relação que a gente tem com Jesus. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Em última instância, todo mundo aqui hoje é ovelha e ovelha de Jesus. Tem essas e muitas outras doenças contagiosas que são catalogadas como ceratoconjuntivite infecciosas. Elas são curadas, sabe como? Tem uma coisa que me encanta quando eu estava olhando isso aqui, pesquisando isso aqui. Comecei a ver, comecei a ficar assustado com isso, comecei a procurar. Tem mais de 150 tipos de doenças que atingem os olhos das ovelhas. E por incrível que pareça, para todas elas, 100%, a cura e o tratamento é a base de sal. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ovelha doente se trata na igreja. Ovelha ferida se trata na comunhão da igreja. Ovelha ferida se trata no abraço dos irmãos, no discipulado, no carinho, como o Paulo está fazendo com seus irmãos. Vem cá que nós vamos conversar, ajoelhar, orar juntos, chorar juntos, porque ovelha doente se trata na igreja.
Ovelha doente não se trata nas UTIs que o mundo inventa, nas incubadoras do mundo, se trata na igreja, no convívio com os irmãos, na alegria de estar juntos. Uma das coisas mais terríveis que eu tenho visto surgir no meio da igreja evangélica brasileira, sabe o que é? Uma espécie de rotatividade. As pessoas entram e saem dos templos sem criar vínculos com mais ninguém. Você já viu aquele tipo de gente que chega atrasado e quer sair primeiro? Na metade da bênção apostólica está batendo o carro com o irmão lá fora, para ver quem sai primeiro do estacionamento, não tem? Eu sinto falta de humanidade, dessa aproximação nas igrejas. Uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente é a nossa doença do exagero. A palavra exagero do grego vem do ex, para fora de. É quando você sai de si. Sabe o que você mais vê hoje? É uma coisa, quase que uma doença obsessiva por aquilo que é extraordinário, poderoso, que está acima. Quase ninguém quer estar mais no pasto verdejante, nas ovelhas e na simplicidade do trato pastoral. Você tem segunda da glória, terça do milagre, quarta da apoteose, quinta da cura, sexta do extraordinário, sábado do incrível e domingo do fantástico. Não sobra um dia para você ser normal. Um dia para você errar, né? Pedir oração, sofrer, não tem? Um dia para você chorar, normal, comum, em casa. Lembrar que tem graça, que precisa de Jesus. Botar a mala no chão, chorar, voltar para o pasto, sentir fome e sede de justiça. Está ficando um negócio esquisito, porque a gente está pensando que deixou de ser ovelha. Ovelha é um animal simples, não tem nada assim muito extraordinário. Aliás, se você olhar assim para um grupo de ovelhas, o que você vai ver é sempre a repetição do mesmo. É interessante. Eu estava conversando com um pastor lá de Israel, e ele me contou que um dia, ele está chegando naquelas ruazinhas de Jerusalém, bem estreitinhas, e está vendo de lá, vinha um pastor com um monte de ovelhas. Aí veio de cá outro pastor com outro monte de ovelhas. E os pastores se encontraram, se abraçaram, começaram a conversar, e as ovelhas se misturaram. E ovelha é tudo igual. Aí ele falou, agora eu quero ver, vai dar um trabalho para juntar essas ovelhas, de saber de quem é quem aí. E ele falou que os pastores ficaram um tempão conversando, e as ovelhas ali se confraternizando e tal. De repente, shalom, shalom, vamos embora. Um dos pastores afastou, subiu no murinho, pegou uma espécie de balde e bateu 3 vezes. Cada uma das ovelhas dele foi para o canto e seguiu. Elas conhecem a voz do pastor. Elas não são enroladas por nada que outros pastores digam. Elas não se deixam enganar pelas propagandas dos marqueteiros da fé. O pastor fala, elas escutam. O pastor chama, elas aceitam. O pastor ama, elas recebem o amor de volta. Que tipo de barulho você tem feito lá? É o barulho de Deus, o santo, que chama as ovelhas. Ou é o barulho perigoso, complicado? Tem gente que é luz, mas luz de neon, luz de boate, só brilha de noite, não faz diferença no mundo. A nossa luz é diferente, é a luz da glória. Quando ela ilumina, todo mundo entende que o brilho que vem é o brilho da graça. Toca nos olhos, entra na vida, enxerga a alma. Outra doença que algumas ovelhas têm, ovelha dá pouco leite. Interessante isso. E isso é porque não é propriamente uma doença, mas ela pode criar sérios problemas. Se o pastor não cuidar bem da alimentação da ovelha, ela fatalmente dará pouco leite e o filhote vai morrer. Uma cria está praticamente condenada se não tiver leite. Escuta isso daqui, ó. Se uma ovelha começar a dar pouco leite ou um leite de qualidade ruim, a cria morre. Porque a cria nos primeiros momentos é extremamente frágil e dependente desse leite. Esse leite é fundamental. Se ele não tiver qualidade, o rebanho vai fracassar. A cria vai morrer. Aí a Bíblia diz para nós que o nosso pastor nos dá um alimento de qualidade. É pastos verdejantes. Diferente das ovelhas do Egito. No Egito tem uma prática esquisita. Os pastores de ovelha do Egito, sabe o que eles fazem? Primeiro que eles nem se chamam de pastores, mas de condutores, de guias. E sabe o que eles fazem? Alimentam as ovelhas no lixo. Come qualquer coisa. Aí você vê a ovelha mastigando uma coisa de McDonald's. É a McDonald'sação da fé. Ovelha comendo pipoca. O que tiver no lixo, come. Agora olha que incrível. Se você olhar de fora, você vê que ovelha no Egito come lixo. Ovelha em Israel come pasto verdejante. Portanto, no púlpito onde você é pastor, não pode servir lixo, não pode servir fast food da fé, McDonald'sação de Deus, comidinha rala, sopa. No púlpito onde você está é palavra, comida de qualidade, de verdade, que encha a alma. Encha a alma da glória de Deus. Uma comida de qualidade, uma comida... Agora deixa eu falar uma coisa para você, comida de qualidade dá trabalho. Nós estamos vivendo hoje uma séria crise chamada preguiça, já ouviu falar? Os rabinos dizem que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Imagina. Porque nem o diabo consegue imaginar alguém sem fazer nada.
Sabe aquele preguiçoso? Sabe qual é o ápice da preguiça? É o indivíduo que faz tudo rápido demais para sobrar mais tempo para descansar. É ativista, disfarçado de preguiçoso. É um perigo. O preguiçoso não prepara a mensagem, ele pirateia da internet. O preguiçoso não canta, ele vomita a palavra sem prestar atenção na letra. Ele é um papagaio teológico. O preguiçoso troca de teologia como quem troca de camisa. Ele vai pelo embalo do povo, condenado à síndrome de Arão. Fazer os bezerros que o povo pedir. E a lógica dele é sempre a seguinte: se tiver gente, nós estamos lá. Tira o pé do chão. A de Jesus é: põe no chão e siga-me. Quem me segue não andará em trevas. Como é que anda a qualidade da comida que você serve às suas ovelhas? Irmãos, até um tempo atrás dava para enganar nos púlpitos. Hoje não dá mais não. Você tem um volume de informações muito grande, as pessoas têm acesso. O problema de hoje é que a gente está confundindo conhecimento com informação. E tem uns níveis. O nível mais simples que você chega é informação. Qualquer um consegue informação, basta aprender a ler. Tanto é que tem uma doença catalogada pelos psicólogos agora chamada infoxicação. O que é isso? É a intoxicação pelo excesso de informação. A cabeça fica gigante, mas o coração é minguado. Agora olha que incrível. Você tem informação, um nível muito baixo, primitivo. Um nível um pouquinho melhor do que a informação é conhecimento. Você processa a informação. Consegue distinguir o que é ciência de sabedoria inútil. Um nível um pouquinho acima do conhecimento é quando você tem sabedoria. Sabedoria já é considerada a prática do viver. Aí um pouquinho acima de sabedoria tem sapiência, que é quando o Espírito ilumina a prática da vida e você pega a sabedoria para processar a informação. Mas o nível mais tremendo é iluminação. E só Jesus começou aqui. Eu sou a luz do mundo. O resto começa no chão, tudo embaixo. E é de baixo que Deus vai levantando a gente. Até a gente poder chegar ao topo e poder entregar uma palavra de qualidade, uma comida que faça as ovelhas terem vontade de comer. Quer ver uma coisa tremenda? A ovelha também sofre de infertilidade. Presta atenção nisso aqui, ó. É natural da ovelha a reprodução. Se a ovelha é estéril, está doente. Presta atenção nisso. É natural dela a reprodução. Uma ovelha dá cria pelo menos 2 vezes ao ano. Se ela não procria, está doente. A infertilidade na ovelha é sinal de uma enfermidade mortal. Todo pastor que vê uma ovelha infértil, uma ovelha que não gera, sabe que essa ovelha está doente e vai morrer. Porque o processo natural, a detecção natural da saúde da ovelha vem pelo meio da cria. Se ela gera, está sadia. Um dos maiores problemas que a gente vê no evangelicalismo brasileiro é gente estéril. Tem gente que passa anos na igreja sem gerar um filho na fé. Tem pastores que entram numa cidade, não constroem nada, destrói o que o outro construiu e ainda sai falando mal. E diz: a culpa não é minha não, é porque o outro, cheguei aqui, o caixa estava zerado. Eu cheguei aqui, o outro fez tudo errado. Lembra disso? Esses dias eu vi uma coisa na Bíblia que me encantou. Deus chega para Moisés. Moisés é criado no Egito. Ele é educado nas escolas do Egito. Ele é criado como filho da filha de Faraó. Provavelmente ele levantou-se toda a sua vida, de certa forma até nutriu um amor por aquelas pessoas, porque ele foi educado ali. O rio foi seu primeiro berço. A terra do Egito deu tudo o que Moisés precisava. Foi o lugar que ele cresceu. Aí Deus chama ele e vai mandar 10 pragas no Egito. Só que as 3 primeiras, que atingem diretamente o rio e a terra, Deus não deixa Moisés fazer. É extraordinário. Deus fala: chama Arão, dá a tua vara para Arão. Ele dá a vara para Arão, Arão toca no Nilo. Depois, segunda, dá a tua vara para Arão, toca no pó da terra. Terceira, dá a vara para Arão, Arão vai e toca de novo. Olha que incrível. As 3 primeiras, que atingem diretamente o rio e a terra, Deus não deixa Moisés fazer, porque ele não é injusto. Deus está dizendo para Moisés: você nasceu, foi criado aqui, bebeu desse rio, comeu dessa terra, não vai amaldiçoar o solo que te abençoou, vai sair pela porta da frente, e se um dia voltar, volta com a cara limpa, a cabeça erguida. É um homem que sabe de onde veio e para onde vai. Quanta gente nós temos hoje amaldiçoando os lugares de onde passou, cuspindo em pratos que comeu, falando mal de gente que te levantou. É gente que não tem qualidade, conteúdo, caráter. É uma gente fraca, perigosa, complicada, diabolicamente forjada para os púlpitos. Como Deus procura homens e mulheres do seu convívio. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento.
E meus irmãos, você quer ver uma coisa que me perturba muito? É quando eu vejo igrejas que se acostumam à infertilidade. Igrejas que se acostumam a nunca gerar. A coisa passa e ele continua do mesmo jeito. A mesma história. Já viu aquelas igrejas onde é tudo a mesma coisa? O indivíduo, até o tocador da igreja, porque existe músico e tocador. Música é uma benção, tocador é uma tragédia. O tocador erra no mesmo hino, na mesma nota, toda vez que toca. Nem para mudar um dedo. Sabe aquelas igrejas que é tudo a mesma coisa? Você faz a mesma coisa, o mesmo modelo, nunca muda, não há surpresa, não há crescimento. Você escuta a mensagem do pastor um dia, daqui a 10 anos você volta lá e é capaz de dizer a mesma mensagem, porque é tudo a mesma coisa. E não há graça, não há movimento, não há envolvimento, não há nenhuma surpresa diária da graça de Deus. É alguém que está no meio do mais extraordinário rio, mas tem medo de mergulhar. Eu entendo que você morra de fome no deserto. Mas não consigo entender você morrer de fome em Canaã, terra que mana leite e mel. Não é? Como Deus procura homens e mulheres que qualidade no púlpito, para entregar para esse mundo faminto uma palavra, capaz de saciar a alma, capaz de fazer o aflito correr para a igreja, porque lá tem uma palavra capaz de mudar a vida. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo está lá no fundo do poço, mas a primeira coisa que faz com que ele se levante e volte para casa são as memórias. Ele pensa, na casa do meu pai, até os empregados têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome. Sabe o que Deus nos chama a entender aqui hoje? Que você crie na sua igreja uma convivência tão abençoada, que se alguém desviar lá, pode ir até longe, mas tem que voltar pela abençoada estrada da memória. Lá tem pão, lá tem abraço, lá tem carinho, lá tem alegria, lá tem alguém que vai me receber. Tem gente que sai de algumas igrejas e não volta nunca porque não consegue lembrar de nada que foi bom. Só lembra de inveja, uma rede interminável de fofoca, uma incrível capacidade de lutar pelos púlpitos. Você já viu a igreja que você está pregando e o cara com o dedo na Bíblia doido para você errar? Como é bom quando a gente está num lugar onde a gente sabe que uns intercedem por outros e a glória de Deus paira sobre todos. Outra coisa interessante, presta atenção nisso aqui. Ovelha tem sérias doenças do ouvido, principalmente inchaço, que comprime o tímpano e causa uma dor terrível. Aí tem irritação, tem dor. Quando isso acontece, ela para de comer. Quer ver uma coisa? O salmista diz uma coisa que eu acho extraordinária. Davi, ele diz assim, no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. Lembra dessa frase? Esse ungir com óleo para o pastor, no caso do pastor com ovelha, é extraordinário. Primeiro, Davi pastoreava ovelhas no deserto, muito quente, o sol todos os dias. Então o que ele fazia? Chamava uma por uma das ovelhas, sentava numa pedra, ou seja, ser pastor dá trabalho, é artesanal, é feito com as mãos. Aí ele pega uma por uma das ovelhas, pegava o óleo e deitava sobre a cabeça delas. E aquilo era extremamente refrescante, imagina a alegria dela. Só que aí ele massageava esse óleo até ele criar uma espécie de espuma. E com a espuma ele colocava em torno do ouvido e do focinho delas. E aí liberava a ovelha, ela podia andar tranquila, parecia um capacetezinho, sabe por quê? Porque os mosquitos que atacam o rebanho tentam entrar no ouvido ou no focinho. Quando o mosquito entra, a ovelha sente e fica desesperada. Bate a cabeça nas pedras até morrer. Se ele entra pela narina, por exemplo, e ela não sente, com o tempo ela vai deixando de comer, vai ficando estranha, morre seca, pálida, terrível. Mas o pastor vai lá, massageia bastante. Enquanto massageia, brinca, faz carinho nela, coloca o óleo, aí solta ela vai toda feliz. Os mosquitos batem, mas não entram. O nome disso é escola dominical, é culto de ensino, é palavra, é o Espírito massageando na sua mente as verdades da fé. Aí vento de doutrina não entra, porcaria não entra, fofoca não entra, porque até bate, mas não chega, não tem acesso. Porque ovelha que tem pastor, tem palavra, cabeça protegida. Olha que coisa interessante, quando uma ovelha está doente, ela precisa ser retirada imediatamente do meio do rebanho para não contaminá-lo. Isso sinaliza para o cuidado com as ovelhas em não misturá-las. Igrejas do vem como está para ver como é que fica, geram a morte do rebanho. Se você mistura ovelha doente com ovelha sã, vai matar todo mundo. Ovelha doente tem que ser identificada pelo olhar do pastor. Olhar terapêutico, tira a ovelha, vem para o canto e conversa. Aliás, você quer ver uma coisa que é muito perigosa? É quando o pastor já não tem tempo para conversar com as ovelhas. Se tem uma coisa que eu gosto nas igrejas que visito pelo Brasil afora, é quando eu vejo um pastor que eu não consigo chegar no púlpito com ele. Sabe o pastor que chega comigo? Vamos lá, pastor, vamos para o púlpito. Só que até chegar da porta no púlpito, ele cumprimenta todo mundo, abraça as crianças, conversa com todo mundo e eu vou sozinho. É tão bom isso. Já há pastores que eles entram por uma espécie de clarabóia, eles sentam
se apresentam, depois eles desaparecem. Eles têm já algum tipo de paranormalidade. Você não consegue conversar com o pastor, você não tem acesso a ele. Se você ligar para o celular dele, aparece uma caveira. Não liga. Você já viu isso? Pastores sufocantes, estranhos, mafiosos. Deus procura pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas. Não são pastores de girafa, que colocam o alimento tão alto que a ovelha morre lá embaixo tentando comer. São pastores de ovelhas, põe lá embaixo para elas poderem vir e ele passar a mão na cabeça delas enquanto elas comem. Outra coisa que eu detectei nas minhas pesquisas é que a sombra faz bem para a ovelha. Irmãos, é tão extraordinário isso. Eu estava lendo numa das revistas que o criador, um dos pastores da região, disse que chegou numa região onde não tinha lugar nenhum para sombra. E ele com 2 ovelhas precisava levar para o rebanho. Sabe o que ele fez? Ele arrancou a parte de cima da roupa, ficou com o peito nu de fora para o sol, mas inventou uma espécie de guarda-sol só para que as ovelhas ficassem mais tranquilas. Porque a ovelha, na sombra, o metabolismo baixa, ela fica em paz, tranquila, deita e dorme. É debaixo da sombra do Altíssimo que as suas ovelhas descansam. E é para lá que você deve levá-las. Como é difícil levar as ovelhas para esse lugar. É por causa da sombra que ela fica mais calma, mais produtiva. O Salmo 91 garante isso. Quer ver uma coisa interessante? Não há mais espaço para essa coisa maluca que tem se criado hoje, um ritmo, um volume violento. Nós vivemos numa sociedade que é a sociedade da pressa. Você levaria seu carro para lavar, não lava devagar? Onde é que a gente leva? Lava rápido, lava jato. Se tiver um lava espiritual, a gente vai. É ou não é? A gente vive assolado pelo demônio da pressa. É complicado, a todo momento, plugado, linkado, conectado, ninguém para mais. A gente viaja quando o avião pousa, é impressionante. Todo mundo linkado, plugado, mandando mensagem. A gente vive num mundo desse, num mundo onde ninguém mais se desconecta, tudo, a todo momento. Por exemplo, os psicólogos dizem que quem nasceu de 1990 para trás são chamados de imigrantes digitais. Quem nasceu de 1990 para cá são os nativos digitais. E é fácil descobrir quem é nativo e quem é imigrante. Não é pelo cabelo branco, não. É só dar um iPhone na mão de cada um. Quem pedir manual de instruções é imigrante. O nativo vem possuído. Já nasce a 1000. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui essa manhã? Escuta o Espírito dizer isso para você aqui, ó. Procure as doenças das suas ovelhas, porque a cura está nas suas mãos. Com a palavra você é capaz de curar as doenças mais terríveis das ovelhas. Você pode colocar a palavra nos olhos, nos ouvidos, na boca. A palavra é capaz de sarar. Tem uma doença que dá nas ovelhas chamada língua azul. Fica com a língua azulada, um tom complicado, não consegue mais comer porque a língua incha. É monstruoso. Mas quando a palavra entra, ela mexe na visão, ela mexe na audição, ela mexe na boca, ela mexe em tudo. Não é por à toa que a nossa conversão começa por um lado meio que gramatical. Quando a gente se converte, sai o eu, entra o nós. Deixa de ser meu, passa a ser nosso. É Pai nosso que está nos céus, muda tudo. A língua não é mais azul, é vermelha pelo sangue do Calvário que comungou conosco com uma nova linguagem. Que você saia daqui hoje falando a linguagem dos transformados. Só quem já foi curado pode oferecer cura. É o padrão divino. Deu para entender? Segundo, entre ovelhas perdidas. É agora que a coisa aperta. É o desafio da procura. Entre as ovelhas doentes até dá para você ver. Mas o problema são as perdidas. O pastor precisa às vezes sair do aprisco. Isso ao mesmo tempo é bom, mas também é perigoso. Porque para você sair do aprisco, somente 2 fatores operando juntos permitem a saída do pastor. Primeiro, a valorização da ovelha perdida. Segundo, a confiança no aprisco que tem. De certa forma, olhar para vocês aqui hoje é saber que isso aqui está funcionando. Eu saí, deixei o aprisco lá, mas confio no aprisco, confio nas minhas ovelhas e estou aqui porque valorizo elas. Quer ver uma coisa muito séria? Valorizar a ovelha perdida é compreender a inocência dela. A ovelha é tão desligada que ela se perde facilmente pelos vales e matos. E mais interessante de tudo, a ovelha não tem senso de direção. Se você soltar uma ovelha, não é como o gato, por exemplo, ou como o cachorro, que vai pelo faro, consegue voltar. A ovelha, ela tem, isso é uma particularidade dela com as corças, não tem muito senso de direção. A corça ainda é melhor do que ela porque tem um faro, a ovelha nem isso tem tão forte. É por isso que o salmista diz assim como as corças anseiam pelas águas. A corça começa a perceber, porque ela exala um cheiro muito forte, suor muito pesado. Então quando ela sente que os lobos estão mapeando ela pelo faro, pelo barulho do mato,
ela fareja a água, e quando ela encontra a direção da água, ela corre e corre muito. Entra na água e mergulha, toma um banho, o cheiro sai e o lobo perde o faro. Aí o salmista diz assim: como as costas anseiam pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Eu mergulho no Senhor, tomo um banho e demônio nenhum me acha, porque eu estou protegido pela tua graça. Ovelha é um perigo, ovelha vai devagar, é desleixada, não tem senso de direção, não tem GPS. Se perde facilmente nos vales, nas montanhas. Ela sempre corre risco longe do pastor. Ovelha sempre corre risco longe do pastor. A pergunta que fica é: na qualidade de pastor, você valoriza a ovelha que foge, que dá trabalho? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje, que eu sonhei dizer isso aqui. Olha para mim. Ainda bem que o pastor José deu liberdade, né, pastor? Irmãos, Jesus chega e fala 3 parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida, a do filho perdido. Só que a da ovelha tem uma coisa que é muito séria. Porque a ovelha é muito dócil, é muito na dela. De vez em quando uma sai, faz uma bagunça e tal, mas é natural do processo, até do amadurecimento dela. A ovelha é muito fiel, tanto ao pastor, tanto é que o carneiro, por exemplo, se ele se apaixonar de verdade por uma das ovelhas, tem que tirar os 2 do rebanho, porque ele não serve mais como macho reprodutor. Ele não vai mais se acasalar com nenhuma, ele é fiel àquela até o final. Agora olha que incrível, a ovelha é tudo ali, na dela, quietinha, não sai. Aí Jesus disse que um pastor tinha um rebanho com 100 ovelhas. E uma delas, olha o que o texto bíblico diz, se perdeu. Não diz que o pastor perdeu, que o pastor esqueceu ela no caminho, ou que no caminho ela se encantou com a paisagem e deixou o pastor. Diz que ela se perdeu. Ou seja, aquela ovelha que Jesus falou provavelmente foi a ovelha mais genial de todos os tempos. A única capaz de olhar para fora do rebanho e imaginar que lá tem alguma coisa melhor que o pastor. E num descuido do pastor ela saiu. E o pastor foi atrás. Deixou 99 para ir atrás da ovelha bagunceira, mas genial. Hoje a gente prefere perder os geniais, porque vai que eles voltam e são melhores do que eu. Você lutaria por uma ovelha genial que, se voltar, pode tomar seu lugar? Você deixaria 99 ovelhas comuns para ir atrás da genial? Como é bom quando a gente sabe que Deus nos valoriza, não porque a gente tem talentos, como o pastor diz, mas porque a gente tem caráter, proximidade com o pastor, quer ficar perto do rebanho, ama o espaço sagrado da convivência com os irmãos. Sabe o que isso significa? Que nenhum de nós, estando na igreja, pode se gabar de ter algum talento. Sabe por quê? Porque mesmo sendo genial, está fora do rebanho, está ao alcance dos lobos. Davi diz uma coisa no Salmo 23 tremenda. Ele diz assim, ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. Alguém aqui já viu um cajado consolar? Você consolaria alguém com cajado ou com a vara? Traduzindo para uma imagem de hoje, você pegaria uma luva de UFC e falaria para o filho, vem cá para eu te consolar. Tem consolo na imagem? O que Davi faz era uma técnica que muitos pastores no Oriente faziam, já não fazem mais, mas faziam. Alguns pastores no Brasil, nos rebanhos, especialmente do Norte, ainda fazem isso. Por exemplo, Davi, vamos ficar no caso de Davi. Ele pastoreava no deserto, e deserto tem escassez de água e comida. Então tem que empreender viagens atrás de água e de comida. Agora imagina que você vai sair do rebanho, com o rebanho, vai sair do aprisco para viajar atrás de água e comida. No caminho, no processo, a ovelha fica ali encantada com a paisagem. E o pastor sempre vai cantando, provavelmente no caso de Davi, ou falando. Porque como eu disse a vocês, a ovelha enxerga pouco, mas escuta muito bem. É quase uma compensação da natureza. Então a ovelha vai sempre perto do pastor, porque ela consegue escutar o pastor. Só que aí tem um problema. Imagina aqui, ó, Davi está andando aqui com as ovelhas, elas aqui atrás, ele cantando algum salmo, e de repente ele olha para trás e vê que algumas ovelhas se perderam. Por quê? Porque sempre tem uma que se encanta com a paisagem, sempre tem. Aí começa a olhar para a paisagem, para os vales, brincar, e de repente o pastor vai embora. Se ela perder a audição, está morta, porque onde tem pastor tem lobo. E sempre em matilha, e sempre por lá, olhando, só esperando uma brecha. Às vezes o lobo faz uma armadilha, eles juntam num canto da ovelha, que é para o pastor correr lá, enquanto os outros vêm aqui e pegam a ovelha desprotegida. O lobo é terrível, até hoje eles fazem isso quando eles abrem os ministérios perto da gente, é ou não é? E é ministério mesmo, é mini e é estéreo, é a esterilidade dos bebês ministeriais. Agora olha que incrível, o pastor chegava, dava uma olhada para as ovelhas,
ele tinha que identificar qual era a ovelha que teve a primeira ideia, a ovelha mãe da rebelião, imagina. Aí ele pegava ela, trazia na frente do rebanho, botava as ovelhas tudo ali no rebanho, e na frente do rebanho pegava a vara, mais ou menos um pau de 1 metro mais ou menos, e batia com força na perna, às vezes chegava a quebrar a perna da ovelha. E a ovelha tombava, gemia, assustadíssima, porque ela nunca viu o pastor violento daquele jeito. Já pensou o pastor José nervoso? Aí ela dava aquela paulada na ovelha, a ovelha tombava trêmulas, gritando sangue. E as outras ovelhas, o efeito psicológico era terrível, as outras ovelhas pálidas, trêmulas. Só que aí o pastor começava um processo, que a Bíblia é tremenda. Faço a ferida e sararei, diz o Senhor. Todo dia, durante 150 dias, começa a fisioterapia do pastor. Todo dia de manhã eles sentavam numa pedra, pegava aquela ovelha que ele mesmo feriu, pegava um bálsamo que ele escondia atrás, passava com calma na perna, imobilizava com uma espécie de tala, aí colocava ela aqui assim, ó, bem no abraço dele, aconchego, com a cabecinha virada para trás. Aí assobiava, e todas as ovelhas vinham atrás, quietinha, ai de quem saísse, já sabe o que ia acontecer. Então o pastor começava a andar, imagina a cena aqui, ó, o pastor andando, cantando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a ovelha aqui, ó, olha o que ela ganhou, 150 dias de exclusividade total. 150 dias de abraço, de sentir a ressonância do coração do pastor, de estar perto dele, de sentir o toque dele com as mãos enlambuzadas de bálsamo. Quando ela sarava, ele botava ela no chão, ela nunca mais saía da perna dele, ela ficava ali até morrer. Só que não é porque ela tinha medo de apanhar de novo, não. É porque ela descobriu que não existe paisagem que substitua o colo do pastor. Como é bom ficar perto dele, como é gostoso ter o toque dele, o carinho dele. É por isso que de vez em quando Deus manda umas tempestades na vida da gente, que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Já passou por uma? Milô Fernandes escreveu que a vida são tijolos passando, um dia um te acerta. Tem umas vezes que a gente toma uma tijolada dessa, cai para trás, e aí lembra que existe céu. É de lá que vem o nosso socorro. O nosso pastor, aquele que pastoreia o nosso caos e a nossa alma. Valorizar a ovelha perdida é entender isso. Agora olha que interessante. Confiar no aprisco é outra questão que exige certa análise. O aprisco é seguro? Se o aprisco é seguro, há pastores confiáveis para serem fiéis na ausência? Tem pastores que você pode contar, dizer, olha, estou indo para um encontro, cuida das minhas ovelhas. Quando voltar, eu quero que elas estejam aqui, alimentadas, bonitas. Não rebeldes, complicadas, montando grupo no WhatsApp. Eu quero ovelhas que estejam próximas a mim, que tenham a capacidade minha de conversar. Eu quero gente fiel na ausência. Irmão, como é difícil ser fiel na ausência. Por isso que eu louvo a Deus muito quando eu vejo certos vice-presidentes tremendos, homens fiéis. Porque tem gente que tem uma obsessão do primeiro lugar. Isso é tão mortal, irmãos. Ele fica doido para o pastor sair para ele sabotar o rebanho. A lógica aqui é diferente. Que o nosso rebanho seja rebanho de gente fiel. Pastores fiéis na ausência. Homens e mulheres com quem eu posso contar. Um pastor que valoriza a ovelha problemática e confia no aprisco é um artigo de luxo nessa mentalidade da igreja de hoje. Nós estamos vivendo uma cultura da impermanência e da substituição, onde as ovelhas que saem são logo catalogadas naquela configuração dos repugnantes, dos descartáveis, dos esquecidos. Você já viu gente que fala, saiu mesmo, não tem problema não, Deus manda mais. Tem gente que nem se preocupa mais com as ovelhas que morrem, que saem, que são jogadas para fora do aprisco. Sabe o que é desviado? É quem saiu da via, saiu do caminho, por medo dos monstros psicológicos das igrejas. Como nós precisamos desse abraço, de estar mais perto. Irmãos, o século 21 é o século da despersonalização. Sabe o que é isso? Rótulos acima dos nomes. Se você sair na rua, agora você é pedestre. Lá no carro você é motorista. Você está na escola, é aluno. Está no mercado, é cliente. Está em casa, é marido, é esposa, é filho. Na igreja é irmão. Nem nome o cara tem mais. Ele vive de rótulos sobre rótulos, etiquetas sobre etiquetas. Se perde na multiplicidade de coisas. Interessante que isso é uma deixa que a Bíblia coloca na visão do endemoniado gadareno. Jesus pergunta, qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. É muita gente dentro de um só. E quando isso acontece, sequestra a personalidade.
Jesus é tão diferente. Ele não possui, não força, não entra com tudo. Ele é elegante o suficiente para dizer: estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Eu gosto muito do texto de Sansão, quando a Bíblia diz que Sansão, acostumado a instrumentalizar a graça, a Bíblia diz que Sansão diz: sairei como das outras vezes, é um costume meu, o Espírito é uma droga que eu uso, eu vou sair como das outras vezes e colocar o anabolizante do Espírito, vai ser fantástico, vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí a Bíblia coloca uma nota, quase que uma nota de rodapé. Ele não sabia que o Espírito já o havia deixado. Nós temos um Espírito Santo que é educado o suficiente para sair da nossa vida sem bater a porta. Ele ainda está aí? Você ainda sente a atuação do Espírito perto de você? Você ainda sente que o Espírito é quem te ajuda a pastorear no caos? Meus irmãos, em última instância, tudo que nós fazemos aqui é por causa da graça de Deus. Se não fosse a graça, não estaria ninguém aqui hoje, ninguém de pé, ninguém capaz de dar uma palavra, ninguém capaz de cantar, o irmão não estaria tocando. É porque a graça ainda está sobre nós que nós fazemos alguma coisa, senão as doenças já teriam nos matado. Ser pastor é estar em procura, em busca das ovelhas que se perderam. Até Deus procura. A Bíblia diz que Ele procura os fiéis da terra, os verdadeiros adoradores. Eu acho tão tremendo Jesus dizer isso para a mulher samaritana: meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Olha para quem que Ele disse: para uma mulher samaritana, complicadíssima, com a reputação terrível. E deixa eu consertar uma coisa aqui, em nome de Jesus: a mulher não era uma prostituta, a lei dava direito de divórcio, e sempre do homem. Era o homem que dava a carta de divórcio. O que aquela mulher era uma mulher à frente do seu tempo. As mulheres não conversavam com os mestres. Ela conversa, senta e dialoga. E no nível profundo, de teologia. Ou seja, os homens se encantavam com ela, mas quando iam morar e tentar controlar, não conseguia. Aí dava a carta de divórcio. Vai embora, mulher, vaza. Aí Jesus começa a conversar com a mulher num nível muito profundo. E assim, sem pedir licença, ele faz o que todo pastor faz: entra na intimidade da ovelha. Vai lá, chama seu marido e vem cá. Eu não sei o que ela viu nos olhos dele, mas ela mandou a pior verdade que ela escondia: não tenho marido. E Jesus cravou: você disse a verdade. E para ela, uma mulher samaritana, na beira da rua, Jesus disse o que não disse para os discípulos: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Se você veio a mim com verdades sujas, volta de mim com a minha verdade, porque comigo é na base da verdade. Quem traz verdade, volta com verdade. Para essa mulher, Jesus fala: meu Pai procura quem? Os verdadeiros adoradores. Meu Pai não procura adoração, porque Ele já tem no céu. E a adoração que Ele tem no céu é tremenda. A dos serafins, que já foi até dito aqui hoje. Eu não conheço até hoje um ministro de louvor que canta perto de um serafim. Você conhece algum? Ele tem a adoração dos serafins. Mas quando ele acha um adorador, o que ele faz? Pega a adoração dele e dá para o adorador. E ele já em gratidão, porque recebeu e pela graça foi salvo, devolve a Deus. Romanos 11:36, é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. A mecânica extraordinária da adoração. Guarda no seu coração isso aqui: até Deus procura. Se Deus procura, é porque não é fácil achar. Talvez estejam perdidos, talvez sejam ovelhas perdidas. Tem muita gente na igreja que prefere perder os perdidos, principalmente se eles são perdidos talentosos. Sabe o que Deus procura de nós aqui essa manhã? Que a gente tenha uma capacidade incrível de dizer para Deus: Senhor, eu não quero perder ninguém, nem a mim mesmo. Eu quero permanecer fiel. E nas pequenas coisas te honrar. Os pequenos detalhes da minha vida. Deus tem tantos detalhes que a gente nem nota. Esses dias eu li uma história que mexeu muito comigo, sobre a questão dos detalhes de Deus. Os rabinos contam uma história. Eles dizem que um dia o mestre estava passando debaixo de uma árvore. Agora olha que interessante. É só uma história judaica. Eles dizem que o mestre estava passando debaixo da árvore, quando uma folhinha se desprendeu da árvore e lentamente caiu. Lá no Oriente pode não acontecer nada, mas tudo que acontece faz sentido. Já aqui no Ocidente acontece tudo, mas nada faz sentido. É ou não é? Então ele parou e viu quando a folhinha caiu, e ele se abaixou até o chão. Presta atenção nisso. E ele disse para a folhinha: por que você caiu? Porque olha o que você fez. Uma vez que você caiu, se desprendeu do conteúdo da árvore, matou a comunhão, se condenou a um suicídio, você vai ser pisada pelos pés dos homens, perdeu a conexão com a seiva, em pouco tempo você vai morrer. Aí a folha disse: a culpa não é minha não, foi o galho, balançou muito mais forte do que eu poderia suportar, a lei da gravidade me esmagou, eu vim parar no chão. Aí então ele olha, levanta, olha para o galho e diz: para que isso?
Olha o desencadeamento do teu processo. Uma vez que você balançou muito rápido, desprendeu a folhinha, ela está lá. Minha preocupação é com a folha. E a culpa é sua. Aí o galho se defende. Não, a culpa não é minha, não. Foi o vento. Ele balançou mais forte do que de costume. Aí eu balancei com mais força, obviamente, e ela caiu. Aí ele levanta um pouco mais na ponta do pé e diz: ô vento, o melhor do vento é a brisa. Para que fazer isso? Olha o que você fez. Toda vez que você sopra forte demais, você causa problema. É tsunami, é problema, é casa que cai, a culpa é tua. O senhor balançou forte, soprou forte demais. O galho balançou forte demais, a folhinha está lá no chão. Aí o vento fala: a culpa não é minha não, foi o anjo. O anjo que mandou que eu soprasse mais forte do que de costume, balançando o galho para a folhinha cair. Aí ele dá um grito: anjo. Fiquei sabendo que o céu é lugar de calma, de paz. Você está nervoso? Por que o Senhor deu uma ordem tão violenta, furiosa ao vento, para que o vento fizesse bem forte, soprasse bem forte, balançando o galho para a folhinha cair? Aí o anjo fala assim: aqui no céu ninguém faz o que quer não, todo mundo aqui é escravo, Criador mandou, e eu ordenei ao vento, e o vento soprou forte, balançou o galho e a folhinha caiu. Lá vai ele para Deus. Olha que incrível, a oração te leva de coisas aparentemente insignificantes ao Deus que põe significado em todas as coisas. É o caminho da oração, do pó, aquele que soprou no pó. Quando ele chega lá no céu, ele diz: Deus, eu queria entender, eu estou encucado com isso desde lá de baixo, eu vim do pó. Eu vi quando a folhinha caiu. Aí eu perguntei para ela botou a culpa no galho, o do galho botou a culpa no vento, o vento botou a culpa no anjo, o anjo culpou o Senhor. Estou aqui. As perguntas te levam. Os rabinos dizem que a interrogação parece um anzol ao contrário, e é para pescar quem está boiando no tédio. Ele foi levado, boiando no tédio. Quando ele chega para Deus, ele pergunta, Deus olha para ele e diz assim: deixa eu te dizer uma coisa. Você se lembra de que eu sou o Criador da sombra? Ele disse: lembro, Deus. E Deus corrigiu: não, você não lembra. Porque sombra você pode criar para si mesmo. E nas coisas que você pode criar para si mesmo, nem lembra que eu existo. Você não ora para mim nas coisas comuns, nos detalhes. Só ora para mim quando o impossível mete o pé na sua porta. Você ora para mim quando o câncer chega na sua casa. Você não ora para mim quando a coisa é boa, quando é simples. Você se levanta tantos os dias e nem lembra que eu existo. E eu sou o Criador da sombra. O que para você não é nada, eu vou te mostrar detalhes. Aí Deus começa a descortinar o horizonte. Deus diz para ele: naquele galho tinha uma minhoquinha, pequenininha ainda, que porque conseguiu subir no galho estava mais perto do sol, longe do solo, perdendo nutrientes e aquecendo rápido demais. Então ela orou a mim, o Deus da criação, e disse: Criador, pequei, subi onde não deveria, achei que era melhor olhar daí, só que daqui de onde eu estou é que eu vejo o que eu deveria ser. Me ajuda, Deus. Aí eu mandei um anjo rogar ao vento, balançar o galho, ela caiu, a folhinha desceu, ela está agora com calma, voltando à temperatura normal, porque eu sou o Deus que cuido dos detalhes da minha criação naquilo que você não vê. É por isso que você está vivo até hoje, porque Deus tem sido o Deus dos detalhes da sua vida. Deus tem sido o Deus dos detalhes do seu ministério. Deus tem sido o Deus dos detalhes das suas provas. Você não está morto porque a graça te sustenta. Você não está morta porque a graça te sustenta. Você está vivo porque a graça te sustenta. Só quem já foi achado por Deus pode procurar os perdidos. Já foi encontrado por Deus. Terceiro, eu falei sobre a arte da cura, sobre a procura, mas tem também a proteção, pastores atentos. E isso aqui é fundamental. Alguém disse que o pastor precisa ter duas vozes. Uma mansa para juntar as ovelhas e outra bem forte para espantar os lobos. Pastor que fala manso com lobo sacrifica a ovelha. E tem pastor falando manso com lobo, acalentando o lobo, levando o lobo para dormir em casa. Aí o lobo pega a filha dele e ele acha ruim. Cuidado com o lobo, irmão. Lobo é sagaz, é sedutor. Lobo e serpente é tudo igual, sedutora. Você já viu como a serpente é sinuosa, ela quase dança para conversar com você? É fruto da sedução. Jesus diz assim, ó, em meu nome pegarão nas serpentes. A gente que mora em grandes cidades não pega em serpente. Se aparecer uma aqui, eu vou fugir dela, vou pegar. É ou não é? Parecia um texto simples, mas não é não. Historicamente, a serpente é associada a falsidade, hipocrisia, duas caras. Ou seja, toda vez que você aperta a mão de um falso, você pega na serpente.
Imagina quando você fez isso na última semana. Já te cumprimentaram assim, aí pastorzão, você gelou todinho. É o lobo. Sabe aquele tipo de gente que tem uma conversa mansa, tá, e aí pastor, tá. Eu fiquei sabendo que os caras têm uma nova agora, eu vou passar que é para acabar com ela. Devia te ver numa reunião como essa, ou numa convenção, e aí fala para você, ô pastor, eu podia ir lá na sua igreja, no domingão. Você fala, não, irmão, tá cheia a agenda, mas ele sai e marca na agenda. No domingo ele chega lá na igreja com a agenda aqui, pastor, lembra? Eu encontrei com o senhor lá, a gente marcou, tá agendado. Aí você fica sem graça, meu Deus, será que eu esqueci? Agendei 2 no mesmo dia. E o pastor começa a entrar em crise, porque o lobo, pilantra e canalha enganou ele. Todo pilantra faz isso. Como é diferente um pastor de um lobo. Sabe o que é tremendo desse texto de Paulo? Paulo diz assim, ó, dentre vós surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Cuidado com convivências diabólicas, com panelinhas malditas, com gente que se cerca da pequena influência demoníaca, tráfico de influência. É muito sério o que eu vou dizer daqui para frente. A lista de predadores da ovelha é enorme. Esse é o grande problema da ovelha. Irmão. Presta atenção nisso aqui. Ó. Geralmente quando a gente fala de ovelha, só pensa no lobo, porque ele é o primeiro. Mas olha só isso aqui. Ó. A ovelha também sofre a ação de lobo, gavião, raposa, onça e gato do mato. E dependendo do cachorro, também pode matá-la. Ou seja, a ovelha está sempre exposta a perigo. A lista só cresce. Em cada região há perigos e cuidados específicos. Cada lugar que você vai tem alguma coisa. Às vezes não é nem um lobo, vamos dizer, um predador natural. Às vezes é um problema da natureza. É por isso que Davi diz, me conduz mansamente a águas tranquilas. Como a audição da ovelha é muito boa, não bebe água nas correntes, porque o barulho machuca os tímpanos. Quando passava uma forte chuva, que deixava aquela poça imensa, ali que ele levava para beber água. Primeiro que a água é parada, tranquila, não tem barulho. Segundo, enquanto ela bebe água e o rosto reflete ali, e a língua fazendo ondulações, ela se alegra, brinca com a própria imagem, sem nem saber que aquilo foi uma tempestade que passou, e o pastor poupou o rebanho para ela beber daquela água. Ou seja, pare de reclamar do seu problema, da sua crise, porque é dessa água que você vai beber. Quem tem pastor bebe das águas da crise. Elas passam, você fica, adora a Deus e ainda brinca enquanto bebe da água. A ovelha tem essa coisa lúdica, é da água. Interessante que Salomão, que é filho de Davi, vai usar essa imagem, mas em relação ao homem. Em Provérbios 27, 19, ele diz, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Aí um garoto perguntou para o rabino, mestre, por que Salomão usou o reflexo da água e não do espelho? Do espelho é mais nítido. Salomão poderia ter escrito assim, ó, assim como no espelho o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E o mestre respondeu, simples, porque para olhar no espelho, olha como é a tua postura, altiva, queixo levantado, o espelho te reflete, só que quando você vai olhar no rio, aí se curva, e só quando você se curva é que teu coração corresponde ao do irmão. É na humildade que a gente é feito servo de Deus. Pastores humildes. Agora, irmão, pastor humilde não quer dizer pastor miserável, que não gosta de estudar, que não gosta de ler. Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima da mesa, até o vento vira a página, só o preguiçoso não lê. E é verdade, tem gente que não... Já viu aqueles pastores que eles não leem, não pesquisam, não querem saber. Aí, esses dias eu estava numa igreja, um irmão falou para mim, pastor, eu vou orar para Deus me dar o mesmo dom de conhecimento que te deu. Eu falei, não tem não. Pode orar a vida inteira que não tem não. Isso aqui é trabalho. Exige muito esforço. Sabe qual é o problema de muito pastor? Ele pega um livro, lá pelas 3:30 da tarde. Ó, ele almoçou. É a síndrome de Davi. Os reis saíram à guerra, ele levantou de tarde do seu leito. Pastor que descansa de manhã, repousa à tarde e dorme à noite. Aí ele levanta de tarde, acabou de almoçar, barrigão pesado. Aí ele pega um livro, senta na melhor poltrona que tem em casa, coloca umas almofadas, suquinho de laranja do lado e vai ler. Irmão, isso é um convite aberto a Morfeu, o Deus do sono. Ele vem com a família inteira. Você vai dormir. Pega o pior lugar da casa, o mais duro, o mais complicado, força teu cérebro hoje, ele vai te agradecer amanhã. Tem gente que não lê, não está nem aí, não pesquisa, não corre atrás. Ou pior ainda, eles fazem uma espécie que dá para colocar naquela lista que o pastor leu aqui das pequenas corrupções.
Ô, irmão, você comprou o livro qual? Que aí eu vou comprar um outro, aí você me empresta, nós faz um. Aprende comigo, livro não se empresta, fala, livro não se empresta. Quando empresta, não volta. Quando volta, não presta. Não é? Você já emprestou um livro novinho, bonitinho, ele voltou detonado, parece que foi para a guerra? Eu tinha um livro extraordinário de Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Emprestei para um rapaz, ele foi de moto, tomou chuva, o livro voltou irreconhecível. O mar voltou, o velho ficou. Empresta não, irmão. Investe em você o mais rápido possível. Aliás, um pastor antigo disse que a biblioteca do pastor deve ser maior do que seu guarda-roupa. Como é que é a sua? Você já viu chegar na casa de pastor e não ter um livro sequer, nem lista telefônica? Irmão, Deus quer que você leia. Ele não te deu um bilhete, nem mandou um Twitter na história, ele mandou uma palavra, 66 livros. Se você não se preparar, vai ser presa fácil dos lobos intelectuais de hoje. Paulo disse que eles torcerão a verdade. Não é qualquer um. É gente que sabe a verdade, entende a verdade, manipula, torce, adultera. São falsos mestres. Presta atenção nisso aqui, ó. Não é fácil pastorear em contexto de ameaça e suspeita. Se não se bastasse as ameaças de fora, há também as ameaças de dentro. As ameaças da mistura. Misturar bode com ovelha sempre dá problema. Misturar ovelhas estéreis com ovelhas férteis também dá problema. Guarde isso aqui no seu coração. Ó. Olha que interessante, bode come de tudo. Por isso que não pode misturar bode com ovelha. Ovelha come comida de qualidade, separada, pasto verdejante. Já o bode, eu fiz uma lista, fiz questão de fazer uma lista das coisas que o bode come. Vai vendo. Bode come graveto, folha, embalagem de plástico. Brilhou, ele come. Ele está andando pelo meio do mato, se tiver um gravetinho seco, ele come. Se tiver coisa, o que tiver, come. Você já viu bode nas igrejas? Come de tudo, qualquer coisa ele leva. O que vier, vai. É aquele tipo de gente que não raciocina. Por incrível que pareça, esse povo está na Bíblia. Jesus lá em Mateus 16, ele está indo na região de Cesareia de Filipe. E ele chama seus discípulos e diz assim, ó, quem que os homens dizem que eu sou? Pesquisa de Ibope de Jesus. Opinião, quem que os homens dizem que vocês têm andado aí pelas praças? Quem que eles dizem que eu sou? As respostas daqueles homens ainda são as de hoje. Multidão é tudo igual, só muda o endereço. Uns dizem que o senhor é João Batista, é a multidão dos alienados. João Batista tinha acabado de morrer, eles nem sabiam. Alienados geral. Boiando na maionese cristã. Outros dizem que o senhor é Elias, multidão do exagero, do espetáculo. Elias é um homem reconhecido pelas grandes coisas, o profeta da hipérbole. Era tão tremendo que nem morreu, imagina. Tem gente que só segue a Jesus se a coisa for gigantesca. Ele é um espírito que habita em sede. Não congrega em igreja pequena, nunca visitou a regional. Não tem? Gigantismo sagrado, a doença de Golias. Ele sofre de miopia espiritual, não enxerga nada que é pequeno, só o que é grande. Multidão de Elias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Multidão preocupada, cheia de suspeito, com um monte de esqueleto no armário, que segue Jesus pelas tangentes. Jeremias é o profeta que estragava a festa. Que você não podia convidar para o seu congresso, que ele só pegava mensagem pesada. Chora demais, irmão. Babilônia, quando entrava na região, dividia em levas. Só sobrava na cidade devastada aquelas pessoas subproduto. Gente manca, cega, velhos que já estavam para morrer. E a Bíblia mostra Babilônia entrando em Israel, levando todo mundo cativo. E quem fica? Jeremias. Nem a Babilônia quis. Sabe quem é a multidão Jeremias? É a multidão que segue Jesus só pelas tangentes, atrás da coluna do templo, porque vai que ele fala do meu podre. É a multidão que Jesus olha e diz, vocês transformaram a minha igreja em covil de ladrões, toca das feras, o lugar onde se reparte o produto do roubo. E Jesus usa um termo terrível no grego, lestai. O mesmo bandido da estrada que pegou o rapaz e quase matou, que o samaritano ajudou, Jesus coloca dentro do templo. Olha o que Jesus está dizendo, quem está vindo para o templo hoje, só corre o risco de ser assaltado 2 vezes. Se escapar dos bandidos da estrada, não escapa dos bandidos do templo. E tem mais uma, Jesus diz, quem que os homens dizem que eu sou? Um dos profetas, a pior de todas, a multidão sem certezas. Qualquer um vai. Tiver tatuado de sagrado, eu levo para casa. É o pacotão divino. O cara faz a McDonaldização de Deus. Bota aí um pacotão. 500 gramas de milagre. Bota mais uns 200 gramas de prosperidade. Põe uns 2 quilos de vitória. Põe uma graminha de Cristo aí para o negócio ficar crente.
Ele vai comendo gorduras trans da celestialidade até morrer de infarto da fé. Meus irmãos, Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo. E Jesus fala: você falou isso pelo Espírito. Ou seja, não dá para se gabar de nada aqui hoje, porque qualquer coisa que a gente fizer aqui só faz por causa do Espírito. É Ele quem testifica, é Ele quem revela, é Ele quem faz. É Ele, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Agora, se o bode só come graveto, folha seca, a ovelha é extremamente o contrário, não gosta de nada seco, não desce. Por isso que ela precisa de pasto verdejante, que ainda retém água, umidade. A ovelha gosta de coisa mais light. Ou seja, a proteção e o cuidado pastoral, o discipulado e o amor são as armas de um pastor. O tempo todo tem que estar focado nisso. Em outras palavras, ser pastor não é simplesmente você chegar e criar um movimento extraordinário em torno da própria pessoa. É ter a certeza feliz de que as ovelhas conhecem a minha voz, têm uma relação comigo. Para fechar, sabe por que a Bíblia diz que a ovelha vai para o matadouro sem gritar? Não é porque ela não tem medo. Todo ser vivo teme a morte como fim e como finalidade. O que faz a ovelha ir para a morte sem temer é a relação que ela tem com o pastor. É tão profunda e tão enraizada que na psicologia da ovelha, ela se recusa a acreditar que o que venha dele vai ser ruim. Ela vai para a morte confiando no pastor que tem. Eu queria, com a permissão do pastor, fica de pé, por favor, eu quero fazer uma oração. Eu queria pedir a você nesse momento que orasse pelas suas ovelhas. Você consegue lembrar das suas ovelhas, irmãos? Lembra dos nomes delas? Lembra das ovelhinhas, as pequenas, as crianças da sua igreja? Ovelhas que estão perto de você, as que estão longe. Eu tenho certeza que nesse exato momento, algumas das suas ovelhas devem meu pastor. Eu amo ouvir aquele homem pregar, Senhor. Quando ele prega, arrebenta o meu coração. Pastor, eu sento ali, eu nem gosto do louvor. Eu gosto é quando o Senhor pega, pastor. Aí o pastor entendeu porque que varreu a eternidade inteira e o irmão estava no alto. Aquelas ovelhas são a base do teu ministério.
Ore por aquelas ovelhas agora. Agradeça a Deus pelo privilégio de ser chamado para ser o pastor daquelas ovelhas. Ah, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa tão grande oportunidade, Senhor, de sermos pastores, de conversarmos no trato das santas relações, a tirar os carrapichos das ovelhas, a passar o sal nas doenças das ovelhas, a ir atrás das perdidas, espantar os lobos, tirar os bodes. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra e ela pode alimentar com qualidade a cada uma das ovelhas. Eu só tenho palavras de gratidão, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito falou conosco e fortaleceu as nossas mãos. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Josué. Obrigado, irmãos.